Quando o ser humano está com a razão, Deus é o seu advogado. Ninguém vence o ser humano quando ele tem razão. Quem tem razão, forte ou fraco, vence sempre. And more, much more than this, I did it my way. Ordinance 30150 6.5 1150 confirmed. Sectors are all concurrent. You sure about that? What is it? Olá, bom dia, sou Walter Rodrigues, sou diretor da Escola Branca de Neve aqui em Aurelândia, moro em São Luís de Montes Belos, estou aqui acompanhando o Cajuru nas redes sociais. Para mim é um grande orgulho ter o Cajuru como amigo e representante político. Parabéns, Cajuru, pelo seu trabalho. Obrigado. Meu nome é Laurenda Moraes, sou daqui de São Luís de Montes Belos. Quero parabenizar meu amigo Cajuru, porque sigo ele nas redes sociais pelo excelente trabalho que ele tem feito. Número 65. Sistema de Segurança do Transporte Público. Projeto de Lei 2017/224. Número do processo 2017-0001185. Data do protocolo 20 de junho de 2017. Cria o Sistema de Segurança do Transporte Público, designado Sistema Ônibus Seguro, SOS, a ser mantido pelo Fundo Municipal do Transporte Público, o FMTP, visando a segurança dos passageiros do serviço público de transporte coletivo no município de Goiânia. Comunicando. Em Brasília, 1h30. Ótima tarde a todos e todas aqui, Goiânia, Goiás, ao vivo, do Gabinete 44 da Verdade e da Justiça. Começa a edição do almoço do seu telejornal A Voz de Goiás. E de imediato, vamos para a emergência Cajuru. O caos do transporte coletivo em Goiânia manda pro ar. Vamos lá pelas 26 redes sociais do Cajuru na internet mundial. E estão elas em sua tela. Escolha por qual prefere nos seguir. Com audiência recorde de 3 milhões e quase 500 mil seguidores, quase 3 milhões e meio, e com mais de 111 milhões de pessoas alcançadas mensalmente em apenas 6 das 26 redes sociais. Senhoras e senhores goianienses, jovens goianos, meus únicos patrões brasileiros do país e fora do país, meus amigos, minha gente. Pelo amor de Deus, que ponto chegou o transporte coletivo de Goiânia? O pior serviço do Brasil, um cartel desde 1970, contrato que vai até 2044. Os donos mandam em governador, em prefeito, até porque bancam suas campanhas eleitorais em Caixa 2 e em propina. E governante e prefeito em Goiás e em Goiânia são capachos
desses donos do transporte coletivo que fazem o que querem, aumentam tarifa, não melhoram o serviço e agora chegou sim, chegou aquele estado que você não consegue acreditar. Vocês vão ver as imagens. Ônibus, choveu em Goiânia, meu amigo, dentro do ônibus, veja o que acontece. Imagem exclusiva, manda pro ar, quero ver. Vou mostrar para vocês aí a situação do eixo Anhanguera. Nós pagamos R$4, aí molhando aqui. Tá chovendo mais aqui dentro do que lá fora. Olha a situação do banho. Brincadeira, né? Vocês ouviram o que o usuário falou? Está chovendo mais lá fora do que dentro do ônibus. Dentro do ônibus, isso não é goteira, deve ser o quê? Qual é o nome que se dá? Como é que pode? Esses ônibus estão como? Eles falam que tem frota de ônibus novos. Novos onde? Isso é uma pindaíba danada. Como é que pode? Dentro do ônibus o usuário paga R$4, não tem a menor estrutura, piora serviço, não tem segurança, não tem ar-condicionado, transporte de gado e chovendo dentro do ônibus. Goiânia chovendo quase todo dia neste período e o usuário dentro do ônibus, ele já não tem proteção. Agora, pasmem, não tem proteção também fora. Mais uma agressão, mais um usuário de ônibus em Goiânia agredido. E ele fala e desabafa, manda pro ar. É o seguinte, eu cheguei aqui para embarcar, aí o outro passageiro querendo ganhar a frente para entrar no ônibus primeiro e começou a me empurrar. E eu pedi licença para ele, ele continuou. Aí depois ele partiu para agressão e começou a me espancar. Isso aí eu quero dizer o seguinte, isso é um descaso, é uma humilhação. Aqui a gente não só eu, mas todo mundo aqui não tem proteção nenhuma. Todo mundo aqui se sente desprotegido. Não tem governamental para preocupar com as pessoas. Aqui nós estamos tratados como cachorro. Exatamente. Você falou como cachorro, usuário querido, é como gado, como cachorro, enfim. E veja a imagem dele aí, mostra por fineza, Laerte e Vitor, o galo, a altura do olho dele na testa. Viu? Isso é um galo, né? Ele foi agredido. O usuário agredido, olha lá, ele está mostrando o rosto. Hã? Boca cortada. Boca cortada. Olha aí, ponto de ônibus, isso é no conjunto Vera Cruz aqui em Goiânia. No terminal. Que é o terminal, né? No terminal de ônibus do conjunto Vera Cruz. Aí fala que tem policiamento, o governador Marconi Perillo falou que agora iria ter policiamento, nova Secretaria de Segurança Pública. Primeiro que não tem mão de obra, não tem policial em Goiás. No estado todo, com 246 municípios, em 104 deles não tem nem delegado e nem escrivão. Em Goiânia, na região noroeste, com 350 mil habitantes, só há 60 policiais, 60 policiais, cuidando de uma população do tamanho da região noroeste. Repito, 350 mil habitantes. Ainda no conjunto Vera Cruz, pasmem, um homem é atendido com suspeita de fratura após ter a mão prensada em porta de ônibus. É o segundo caso neste mês. No dia 1º, um usuário teve parte do dedo decepado, também em uma porta durante um embarque. Um homem de 40 anos sofreu agora cedo uma lesão na mão no terminal Vera Cruz, aqui em Goiânia. E segundo o Corpo de Bombeiros, quem está me ligando é meu pai da Atena. Eu vou atender, senão vai me dar uma bronca, quer ver? Alô? Fenômeno! Alô, Fenômeno? Só estou falando com a classe política agora. Olha aqui, eu estou no ar, ao vivo. Ah, é? É Fenômeno? Acabei de receber uma ligação do senador Eduardo Suplicy. Do Suplicy? Eu recebi do senador Rigufe, mandando um abraço para você, inclusive.
Dá um abraço para ele. Mas o Suplicy é uma pessoa que eu gosto muito, admiro muito. Acho um cara muito legal. Eu também gosto. Vem cá. Íntegro que tem na polícia. Você está sabendo já da notícia na imprensa? Estou ao vivo pelas 26 redes sociais do Cajuru. Eu quero imagens. Então, além da gente estar ao vivo, devemos estar sendo gravados por tudo quanto é araponga. Então é bom que a gente esteja ao vivo, porque não temos nada a esconder, não. Graças a Deus, pode grampear telefone. Nem amante nós temos, né, Fenômeno? Nós é que nós fazemos questão que grampeie o Exato. nosso telefone. Agora eu gostaria de grampear o telefone de quem grampeia o da gente. Seria legal? É, porque nós não temos nem amante, pode grampear à vontade. Ô Fenômeno, você deixa eu pensar um pouquinho para responder essas perguntas. Mas é isso mesmo. Agora, eu vou dizer uma coisa para você. Os caras têm medo de grampo e de abrir conta. O cara pode botar grampo onde ele quiser, mais grampo do que cabeleireiro, pode botar na gente. Né? E conta nós abrimos, porque o cara vai ser um atestado de, no mínimo, de incompetência para ganhar dinheiro, né? É capaz dos caras darem algum pra gente ainda. Eu cansei de falar para esses candidatos, né? Por que vocês não abrem a conta? Eu abro a minha já. Agora. Entendeu? Olha aqui, me ajuda aí, a chamada da Band do teu programa de domingo ficou espetacular. Esse negócio de programa de chamada é bom só a chamada. É legal só a chamada, porque até estrear é uma coisa maravilhosa. Você vai em festa, apresenta o programa, sai na capa do maior site do Brasil, que é o UOL. E até estrear tudo bem. Depois, quando estreia, começa a te torrar a paciência. Já percebeu isso? Já. Inclusive, com a gente, já fizeram uma grande sacanagem. Lembra que botaram a gente para fazer um programa de domingo? Claro. Era maravilhoso. Nós demos entrevista para o Jornal Globo, falamos para o Brasil inteiro. Foi a maior pré-estreia de todos os tempos. E foi legal pra caramba que isso não aconteceu, né? Era pra ter sido o que foi o Pânico depois, lembra? Eu e você. É, claro. E roubaram os nossos quadros, gordinho, né? Você é hoje bem mais magro, mas eu emagreci também. E o programa ia se chamar Tela Cheia, lembra? E roubaram os nossos quadros, lembra? Porrada, hein, Fenômeno? Ô, Fenômeno, roubaram os nossos quadros, hein? Também. Também. Não tem? Não, roubaram não só os quadros, roubaram o museu inteiro. Brincalhão. Olha aqui, mas vem cá, abril a estreia? Cá, quando você não tá na Câmara, você tá na televisão falando ao vivo aí? Não, tô na Câmara. O Gabinete 44 tem um estúdio, virtual. Trabalhar, você não trabalha não? Trabalhar pro povo, você não trabalha? Das 5 da manhã às 8 da noite, você quer mais? Ah, entendi. Na Câmara e de madrugada você vai torrar a paciência nos postos de saúde, não é isso? Exatamente. E 1h30 da tarde a edição... Acho que esse é um dos motivos pelos quais eu não entro na política, porque eu não tenho esse vigor todo que você tem aí. Mas vem cá, mas você não entra... É um cara vigoroso. Mas os jornais estão mostrando pesquisa. Você em primeiro lugar com 46%, caramba. Não, o cara quer me botar na pesquisa, põe. Inclusive, se eu for candidato, você acha que eu sair candidato para senador? É logo para presidente da República, não? Claro, evidente. Pô, o Luciano Huck foi candidato a presidente da República. Foi isso que eu falei. Pra gente, se o Luciano Huck... Se ele foi o Batman, pode ser o Hulk, pode ser... o Homem-Aranha pode ser, você pode ser, eu também posso ser. Qualquer um pode ser. Está certíssimo. Agora, isso é uma carência desgraçada de político no país. Não? O Luciano Huck chegar a ser candidato a presidente da República, cá entre nós, isso é uma carência fenomenal de talentos para a política. Né? Isso é um brincalhão. Nunca teve uma eleição tão fácil de ganhar quanto essa daí. Porque não tem. Não tem, realmente. É aquela história, já pensou aquele provérbio bíblico do atire a primeira pedra? Sim, claro. Pô, o cara não levanta nem a mão, nem pega a pedra. Os caras devem pra caramba, devem uma pedreira, não? Picareta social. Quantos milhões de ouvintes você tem nesse momento aí? Sem mentir, Cajuru. A Voz de Goiás, Telejornal Edição do Almoço, por favor. Laerte Vitor, dê audiência aí nas 26 redes sociais para o Datenão ao vivo, o Fenômeno José Luiz Datena. 26 redes sociais? 26 redes sociais. Brincadeira ou não? Você foi um dos primeiros caras a descobrir esse negócio de rede social. Você se elegeu com rede social. Mas eu me lembro que você fez a TV Cajuru lá em Ribeirão Preto, ficava num condomínio, lembra? Com Sócrates. Uma casa que se alugava lá com Sócrates. E eu falei, pô, o Cajuru enlouqueceu. A gente tem uma vantagem com esse negócio de enlouquecer, né? Eles costumam chamar o cara que sai, bota a cabeça fora do rebanho e falar a verdade de maluco, né? Você não pode ser honesto, não pode falar a verdade, porque você é taxado de maluco. Se isso for maluco, nós podemos ser internados hoje. Se ser honesto e falar a verdade ser maluco, nós vamos ser internados agora, com camisa de força e tudo.
Olha, nesse país, quem clama por justiça como você todo dia para milhões de brasileiros, por liberdade, é tido como louco. Mas louco é bom, né? Loucura é a única coisa que torna a vida suportável, não, Fernando? Nós sempre fomos taxados de malucos, porque a gente sempre foi honesto, pelo menos chegamos perto disso. Eu não me lembro de ter ganho dinheiro e conseguido guardar dinheiro, eu só perdi. Então, só se eu for o maior malandro otário de todos os tempos. Aliás, meu pai falava isso. A maior malandragem que o cara tem é ser honesto, né? Você dorme tranquilo, fica numa boa e tal. Seu Vicente mesmo da assim, Terra. a gente não dorme tranquilo, porque eu tenho insônia, não sei porquê. E eu também. Foi por causa do dinheiro que eu perdi sendo honesto. Vem cá, como é que vai ser o programa de domingo? Mas domingo? ainda dá tempo, hein? A gente pode se candidatar mais uma vez, você mais uma vez, eu aqui, e aí a gente pode ganhar dinheiro, né, ô Fenômeno? Que esses caras ganham, porque não é possível. Apartamento com 50 pau dentro do apartamento. Então, você viu que coisa engraçada? Todos esses caras, primeiro eles não queriam o Caixa 2, que Caixa 2 não é crime. Quando perceberam que era uma baita de uma bobagem, o que eles falaram que Caixa 2 não era crime, não só é crime, como é um crime de lesa pátria e que serve de biombo, às vezes até para lavagem de crime organizado. Você entendeu como é que é o negócio? Claro. Aí o cara fala que não, aí quando perceberam que o negócio, que o bicho ia pegar, que Caixa 2 é crime sim, e crime sério, e bárbaro, e terrível, claro. Aí o cara disse assim, não, mas eu peguei pro partido. Pegou pro partido. Pega um pro partido e leva 100 pro apartamento. Aí é brincadeira, Cabral, Gedel, esses vigaristas que tem por aí, e outros tantos, não. Mas pelo menos finalmente a gente tá vendo esse povo preso, né, Fenômeno? Mas vai preso e sai, fica de uma... Que nem tô aqui perto da casa desse seu Deprete, esse maldito da empreiteira. O cara fica numa casa com 2 piscinas, a casa dele é maior que o território da Band aqui, entendeu? Tem pista pro cara correr, isso é cadeia. A maioria do brasileiro não tem nem casa pra morar. A maioria do brasileiro não tem nem casa pra morar, não tem comida pra comer. O cara deve ter garçom aqui, usa uma tornozeleira de grife, será que grife ele usa? Tá? E ele mesmo paga a tornozeleira, faz uma tornozeleira de ouro. O outro daquele ladrão, infelizmente aí de Goiás, aquele Joesley. Aliás, o que era? O cara do cartório tava gago, que ele botou Wesley. E os dois roubam do mesmo jeito, hein, e o cara saiu sem tornozeleira. Aí o cara vai preso, tinha que ter pena pecuniária. O cara que roubou dinheiro público, ele tinha que tomar tudo dele. Tudo. Não, mas eu roubei só R$1.000. Mentira. Tem que tomar tudo. Leva tudo que o cara tomou e passa o controle acionário. Ele montou uma empresa que hoje tudo quanto é negócio de carne, tem que passar pela empresa dele, que era uma bela de uma empresa, só que era ladrão. Ele e a família dele. Então o que tinha que acontecer? Pega essa empresa, passa para a mão de empresário decente, honesto. Aí no Goiás está cheio. Que precisa de dinheiro do BNDES, não tem, porque quebrou o BNDES por causa de vagabundo que nem esse cara aí. Passa para as mãos de gente de bem, saneia a empresa, deixa lá os funcionários, né, que são pessoas decentes, que não tem nada, absolutamente nada a ver com isso. Aliás, quando surgiu esse negócio do Joesley, quase me decapitaram quando eu falei que ele era bandido. Os caras, não, é o maior exportador de carne, de frango, de porco. Eu falei assim, ó, ele pode ser o maior exportador do raio que o pai, mas é um ladrão desgraçado. Pô, os caras queriam calar minha boca. Até um grande jornalista que existe aí, o cara chegou pra mim, mas ele, o dono, não tem nada a ver. Eu falei, como não tem nada a ver? Como? Ele é o dono, ele é o ladrão principal, ele é o chefe da quadrilha. Mas enfim, Fenômeno, é isso aí. Eu tenho que falar agora à tarde aqui. Eu pensei que eu ia falar com você particularmente, separado aqui, pra saber como é que tá a sua situação aí de disputar o que você vai disputar? Cargo do que aí? Pré-candidato ao Senado. Hã? Pré-candidato ao Senado. Senado ou deputado? Senado. Senado mesmo, já está definido isso. Já, eles querem me sacanear, né? Jogar a população para acreditar que eu não vou e tal. O Fenômeno, você me liga para falar o que você vai ser candidato ao quê? Você me põe no ar, você é um brincalhão. Mas eu sou bobo, vou perder a chance da audiência que você dá. Mas também não adianta nada, porque nós estamos grampeados, como eu já disse. Agora, graças a Deus, nós estamos grampeados. Que tudo que nós falamos no telefone, a gente fala pior ao vivo. Bem pior, graças a Deus. Nosso problema é que esses caras, quando falam no telefone, eles escondem as coisas. No telefone a gente só fala amenidades. E quando abre uma linha ao vivo, seja ela qual for,
Até linha de papagaio, de pipa, nós mandamos a lenha na própria linha. Não temos nada para esconder, esse bando de vagabundo tem por aí. Ô, Fernando, então, Fernando, depois a gente fala do grampo aí, que pra esses Araponga gravarem. Mas vem cá, eu vou te ligar, assim que acabar o programa eu te ligo, mas só para falar uma coisa, entre nós não tem conta corrente, mas eu adorei a tua frase na entrevista do programa de domingo em abril, que você vai estrear, e que vai arrebentar, evidentemente, quando você falou assim, pô, finalmente eu estou livre da prisão perpétua. Não, isso é brincadeira. Isso é uma piada. Eu estava quase ligando pro Gilmar, falando, ministro, o senhor me solta aqui, porque, pô, eu não aguento, não consigo mais sair desse programa. Eu pensei que ia morrer apresentando esse programa. Se bem que eu posso morrer, que eu estou apresentando ainda. Mas Deus me livre e guarde. O cara falou assim, você quer um programa de domingo? Eu falei, quero. Aí o cara falou assim, mas você não quer saber como é que é o programa de domingo? Eu falei, não preciso saber, não. Eu falei, por quê? Eu falei assim, meu irmão, se você me der um programa no Afeganistão para eu apresentar, ou no Iraque para apresentar, para ter que parar de falar de polícia o dia inteiro, você lembra, Fernando, quando eu comecei a fazer esse programa, que eu fazia programa de esporte. Claro, você. na Record. A gente fazia programa de esporte, a vida inteira. A gente foi criado no esporte. Eu conheci você conseguia ser mais feio do que é hoje. Você tinha 14 anos de idade, aqueles óculos pendurados com durex do meio, uma dureza de dar dó. Eu tinha uma brasa amarela. Eu sou um pouco mais velho que você era menino ainda. Aí, de repente, ele só fazia programa de esporte. Aí, de repente, eu caí nesse programa de polícia, o cara falava assim, olha... Eu falava assim, olha, esses políticos estão roubando, por isso que há 20 anos atrás, por isso que a lei é mais branda, esses caras não estão tornando as leis mais pesadas, porque eles têm medo de cair na cadeia. Aí os caras falavam assim, Datena é sensacionalista. Eu falei, olha, os bandidos estão se organizando, eles vão acabar se organizando. Não existia crime organizado naquela época. Eu já chamava atenção para tudo isso. Aí eles me chamavam de sensacionalista. Eu queria perguntar para aqueles babacas que perguntaram que me taxaram de sensacionalista, quem é que tinha razão. Porque, na verdade, se você for pensar, o que eu dizia ainda era pouco do que está acontecendo nesse país cheio de corrupto, de vagabundo, sem vergonha, onde o Marcola começa a ser neném perto desses caras aqui. Não é não? Você lembra que o Maluf disse que queria fazer uma convenção comigo quando eu fui pré-candidato a prefeito? Aí eu desisti e falei assim, olha, se for para ter que fazer uma convenção com o Maluf, eu prefiro fazer uma convenção com o Marcola. Agora pergunta para mim onde é que está o Maluf. Fala para mim onde é que está o Maluf. Comendo quentinha. Onde é que está o Maluf? Comendo quentinha. Está na cadeia. É claro, na cadeia. E onde é que está o Marcola? Está na cadeia também. Que diferença fazia? Claro. A única coisa que eu errei o tempo do verbo. O Maluf não tinha ido para a cadeia ainda. Porque o Marcola, não sei se ele é muito pior que o Maluf. Não. Aliás, pior que o Maluf, sei lá quem é. Você é um ladrão de marca maior. Ô, Fenômeno, um abraço grande. Um beijo, Fenômeno. Como é que chama? Telespectador? Como é que chama? A Voz de Goiás. Não, o programa eu sei. Que? O cara que vê na internet. Seguidores. Ah, seguidores. Pô, você virou Moisés no fim da vida. O seguidor quem tinha era Moisés. Por falar em Moisés, Moisés não abriu o mar? Abriu o mar. Então, daqui a pouco. Não estava lá, mas disse que ele abriu. Em instantes eu vou mostrar no programa, sabe o quê? Tem um prefeito aqui em Goiás que ele manda a chuva parar, Fenômeno. Ele fala assim, Deus, eu sou um servo, por favor, pare o temporal agora. E para! Ah, então ele deve ter passado por aqui, porque aqui não chove faz tempo. Ele deve ter feito uma visitinha. Não, mas não vai longe. O Kassab aí, que é capaz de ser vice-candidato a governador aqui de São Paulo, foi prefeito de São Paulo durante um tempo, deve ser vice-candidato do Dória. O Kassab contratou um pajé para fazer chover aqui em São Paulo, com a nossa grana. Eu não sei quanto ele deu pro pajé e quanto ele ficou para ele para fazer chover. Sei que não choveu e a grana subiu. Fenômeno, vamos conversar todo dia, a audiência sobe demais. Mas é bom demais a gente fazer programa junto. Se a gente fizesse programa junto, primeiro que a gente já não estaria mais fazendo, eu estaria que nem você, fora do ar. Mas fora do ar, mas na internet, que hoje a internet arrebentou. Sabe que eu entrevistei outro dia o Lima Duarte? Você sabe o que o Lima Duarte falou? E com muita propriedade, todos eles falam, Antônio Fagundes a mesma coisa, que a internet hoje praticamente engoliu a televisão. Está se tornando um fenômeno tão impressionante que a televisão, o cara que não é diferenciado, está morto, né?
Esse negócio primeiro que a gente não confia nesse cara que mede a audiência, já falamos sobre isso. Tá louco. Inclusive, por que ninguém fala disso aí? Aquele Saudi da JBS, ele foi pego numa gravação da Lava Jato, claramente falando que o Montenegro fazia pesquisa para o Renan Calheiros, dizendo que era a JBS. Exatamente. Aí o cara ainda pergunta, mas quem foi? Ele falou, não, foi o Montenegro, que o Renan contratava pesquisa, dizendo que era para a gente perguntar de linguiça, de carne, mas na verdade era pesquisa eleitoral para ele. E esse Montenegro não foi para Lava Jato. O cara tem uma força monstro, entendeu? Esse é o dono do Ibope, entendeu? Então esse é o grande detalhe. Esse que nós dois falamos na cara dele, que ele estava na CPI do Banestado com a Marlene Matos, lembra? Não, ele falou assim, olha, toda vez que você fala que eu estou na CPI do Banestado, que eu sou ladrão, os meus filhos choram em casa. Eu falei, toda vez que você rouba ponto meu, os meus filhos choram na minha casa. Sabe? Você, a Marlene Matos e o segurança dele. E quase que enfiou uma cadeirada no segurança dele. Lembra como se fosse hoje. Isso é uma brincadeira. O tempo passa, hein? Um beijo grande. Por aqui, senão eu vou ter que ser candidato ao Senado mesmo. O cara vai me mandar embora aqui. Não, vai não. Grande, beijo para falar. Fica com Deus. Não, deixa pra lá. Que? A gente parar por aqui. Não, fala. Não, deixa pra lá. Um beijo. Eu vou guardar minha língua na boca. Um beijo, fica com Deus, tchau. Esse é meu pai, esse é meu irmão Fenômeno, José Luiz da Terra. Sabe o que é? É porque ele liga. Hoje eu estava na tribuna do plenário, senhoras e senhores goianienses, goianos, brasileiros do país e fora do país. Eu sou sempre o primeiro a falar porque eu chego cedo, eu chego 5h30 da madrugada aqui na Câmara. E quem chega primeiro assina lá a lista de presença e é o primeiro a fazer o uso da tribuna por 10 minutos, escolhe o tema para se pronunciar. E aí o Fenômeno me liga, o Datena me liga na hora que eu estou na tribuna e ele acha que eu tenho que atender na hora. E eu não estou com o telefone, eu levo uma bronca dentro danada. Então eu falei, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou para a tribuna, se você ligar, eu ponho o telefone aqui, e aí você fala. Aí nós fazemos um pronunciamento juntos. Você de São Paulo, eu de Goiânia. Vai dar uma confusão danada, eu posso ser caçado, com o que você vai falar. O que vocês dois acharam? Vocês dois novos, gostaram dele ou não? Hein? Ele é pouco doido ou não? Quem é mais doido, o chefe de vocês ou o Datena? Tá difícil? Empate técnico? Então voltemos rapidamente às imagens. Hora certa. 1h54 da tarde. Repita. 1h54. Voltemos às imagens nos terminais dos ônibus. O conjunto Vera Cruz por Fineza. Enfim, gente, mais um dia trágico em Goiânia. Homem atendido com suspeita de fratura após ter a mão prançada em porta de ônibus. O outro tem a imagem dele aí totalmente agredido, corte na boca, um galo na testa. Ele foi agredido no terminal lá do conjunto Vera Cruz. Impressionante. O outro problema de hoje, que eu não imaginava esse, ou seja, você dentro do ônibus em Goiânia, a chuva caindo dentro do ônibus, chovendo mais dentro do ônibus do que fora do ônibus. A que ponto chegamos? Veja a condição, o serviço prestado pelo cartel do transporte coletivo de Goiás, né? No caso em Goiânia, comandado por Iris Rezende, Marconi e Pirillo, porque eles são empregados, são office boys de luxo do cartel do transporte coletivo. Não muda nada, não tem nova licitação, não tem novo contrato e nem cláusulas são cumpridas. O usuário é desrespeitado totalmente, os pontos expostos à chuva, ao sol. Pessoas sem segurança nos pontos de ônibus precisam se esconder atrás de igrejas, de portas. Aí quando vai chegando o ônibus, elas entram correndo porque motoqueiros assaltam bolsa, celular, ainda exigem que no outro dia o assaltado tenha um aparelho melhor do que aquele que fora assaltado. É um desrespeito total, um descaso, e não adianta esperar nada de Iris Rezende, de Marconi e Pirillo. São dois bundões, desculpa a expressão, dois bundões, além daquilo que eles são também, perfeito? Envolvidos dos pés à cabeça, passando pelo bolso, né?
porque estão no bolso dos donos do transporte coletivo de Goiânia, que é de se revoltar. Essa é a realidade. Bafão do dia, manda pro ar. Bom, vou me preparar, até espiritualmente, porque de repente eu não quero cometer pecado aqui. E não tem nada a ver com igreja, pelo amor de Deus. Até porque eu respeito todas. Já tive briga com muitas. E hoje, a que eu mais briguei é dona da emissora que mais me respeita, que mais me dá espaço aqui em Goiás. É a Rede Record de televisão. Eu agradeço todo dia porque ela não me boicota, ao contrário das outras. E a Band também, que não me boicota. Agora, eu fiquei sem entender. Aquela foi demais, não foi, Lidiane? Um homem público, prefeito de uma cidade, vai em uma rádio, dá uma entrevista, e ele inclusive revelou tal barbaridade ao prefeito de Catalão, seu amigo de partido, o Adib Elias, que também ficou estupefato, estarrecido. Disse ele que meia-noite, mais ou menos, um temporal em Goiânia, ele acordou de pijama, sozinho, porque a mulher não dorme com ele há muito tempo, né? Ele sozinho, ele vai para a janela. Vai para a janela, gente, goianiense em especial, e aquele temporal em Goiânia, ele olha para cima e diz: Senhor, eu sou seu servo. Senhor, me escute, Senhor. Eu administro Goiânia. Eu amo Goiânia. Eu sou servo do Senhor. Pare de chover agora. Pare esse temporal. Pare de judiar da minha Goiânia. Eu sou seu servo. Eu estou lhe pedindo. E aí, em instantes, parou o temporal. Parou a chuva. Eu tinha ou não que contar isso no plenário hoje, na tribuna? Eu fiz bem ou fiz mal? Agora eu contei muito mais. Vejam. Sempre, de vez em quando, gosto de abrir, lembrando que nunca é alto o preço a pagar pelo privilégio de pertencer a si mesmo. Como é abençoado nesta vida você não ser ignóbil, ser dono de seu nariz, passar o dia sem precisar bajular um só ser. Eu procurei ontem, em função de que colegas aqui do plenário e colegas da imprensa vieram dizer a mim que foi estarrecedora a entrevista do prefeito Íris Rezende à Rádio 730, recheada de barbaridades jamais vistas. Inclusive, amigos pessoais de Íris disseram a mim, como seu amigo Paulo Bezinho, disseram a mim, ele e o Rui Mar, que são amigos de Íris, que estão preocupados. Estou falando sério, pela minha mãe, pela minha visão, pelo pouco que me resta, e que o doutor Pedro Canedo, nessa sexta em Anápolis, vai tentar recuperar um pouco da minha visão. Eu fiquei preocupado porque o Íris é um homem que nunca me perseguiu, nunca me processou, nunca tentou fazer nada contra a minha família. Então, eu não posso torcer contra ele, desejar o mal a ele. Mas eu fiquei preocupado, porque gente que gosta dele, o cunhado dele, que é um cara fino, ético, o Frederico, que eu gosto muito, também está preocupado, e deixou claro isso no Salão New Star, lá na Praça Tamandaré, porque não pode. O prefeito Íris Rezende está com algo. Algo está acontecendo e ele deveria se preocupar, e quem gosta dele deveria dizer a verdade a ele. As barbaridades que ele disparou ontem na entrevista, eu fiquei até 1h30 da madrugada, ouvi toda ela, do começo ao fim, e alguns pontos, o vereador Clécio, que conhece tão bem o Íris, eu voltei a ouvir, porque eu não acreditei. Eu não consigo concluir se o prefeito Íris Rezende vive um momento de lapaliçada, talvez, ou exagero, lapaliçada,
exagero. Mentecapto, exagero. Um bípede em plume, também exagero. Um homem neandertal forte, também não. Conversei com o meu psicanalista Arnaldo Madruga. Ele disse que Cajuru, ele pode estar vivendo um momento que realmente a pessoa não tem nem noção, e nem quem está ao lado dele percebe, que é uma síndrome preocupante e que se torna doença se não cuidá-la. Eu falei, qual, doutor? Ele falou, a oligopsiquia. Daí eu fiquei preocupado. Porque durante a entrevista, além dele, na minha opinião, desrespeitar os colegas da sua base, porque eu sei que tem muita gente da base do Íris aqui, que não pediu emprego para ele, para parente, para mulher, para ninguém. Então eu sei que aqui, eu não vou generalizar, que toda a base do Íris negociou com ele. Só que do jeito que ele deu entrevista ontem, ele colocou a base, vocês todos, ele os colocou no mesmo balaio. Ele quis dizer para a sociedade goianiense, e podem sair nas ruas e perguntem às pessoas, ele quis colocá-los como negociadores, como quem pediu algo em troca para apoiá-lo. Porque preste atenção, ele deixou claro que no ano passado ele não tinha maioria aqui, porque vereadores queriam 30, 40 e 70 cargos. E que quando começou o mandato dele, tinha vereador até com 100, 150 cargos. E que ele acabou com essa farra. Então ficou faltando uma pergunta. Esqueceram de fazer a pergunta para ele. Então significa o quê? Que nesse ano o senhor está tendo a maioria porque o senhor comprou? O senhor negociou com os vereadores? Foi algo em troca? Aí vem aquela velha frase, não tem almoço de graça? Então, gente, ele desrespeitou pessoas que eu conheço aqui da base, que eu respeito e que eu sei que não estão apoiando o Íris em troca de nada. E depois ele disparou essa frase aqui, que a Fabiana Pultinelli, do Jornal Popular, publicou. Prefeito de Goiânia, Íris Rezende, em entrevista à Rádio 730. Aspas. Quando um vereador não pode nomear na Câmara um parente próximo pela proibição legal, muitas vezes eu atendo ao pedido da nomeação. Ou seja, ele jogou todo mundo no mesmo balaio, não deu nome, e colocou até a base dele desta forma. E para concluir, já vou para uma parte. Para concluir, eu me lembro, vereadora Leia, que é religiosa, a senhora se lembra de Moisés abrindo o mar, não? Então, assim, de forma sincera, teve um momento que o Íris, na entrevista, disparou a seguinte barbaridade, que um dia de madrugada, Goiânia com um temporal enorme, ele acordou assustado e de pijama, ele foi até a janela, olhou para cima e disse, Senhor, eu sou o seu servo, essa é a minha Goiânia que eu administro, eu amo essa cidade, Senhor, por favor, acabe com esse temporal, pare com esse temporal, não judia de Goiânia, Senhor, é o seu servo quem está pedindo. Aí ele falou na entrevista que de repente acabou a chuva, acabou o temporal. Eu fiquei lembrando de programas de madrugada em TVs que tem aquela coisa, né? Põe a mão na tua cabeça e fala, o demônio vai sair da sua cabeça agora, você vai ser curado agora, curado! Eu falei, gente, não é possível, é o prefeito? Eu não sei se é de rir ou é de chorar. Fico preocupado com toda a franqueza, porque de repente o prefeito está precisando de médico. Médico, literalmente. Médico. Chegou a questão mental. Não é possível prefeito de uma cidade de quase 1,5 milhão de habitantes fazer tanta, entenderam, né? Tanta merda todo dia.
com a saúde, com a educação, com tudo. Deixar a ex-mulher mandar na prefeitura, contratar Deus e o mundo. Ou seja, ele fala que não atende vereador, que pede 70 cargos, mas deixa a ex-mulher contratar 7.000 cabos eleitorais na prefeitura, principalmente na Comurg, que nem lá comparecem. Então, que coerência moral é essa, senhor Íris Rezende? E eu peço a opinião dos senhores em Goiânia, em especial, e fiquem à vontade, os goianos, os brasileiros do país e fora do país, porque de repente eu estou errado. Porque para mim hoje, ao falar na tribuna, o que eu quis dizer foi exatamente isso. Ele colocou todos no mesmo balaio. Os 18 vereadores assumidamente iristas aqui na Câmara ficaram como vendilhões. Ou seja, eles negociaram o apoio ao Íris. Eles ganharam algo em troca, cargos ou sei lá o quê. Só que eu conheço alguns, dou até exemplo aqui, o Jair Diamantino, vereador. Eu não consigo imaginar que o Jair pediu grana, pediu alguma coisa em troca. E, de repente, outros também. Agora, Cajuru, calma, Cajuru. Você mesmo fala que não existe almoço de graça. Quem está apoiando o Íris e no ano passado não apoiava, só está apoiando agora porque ganhou alguma coisa, Cajuru. Assim é a política, ponto final. Daí os seus comentários à vontade, opinem aqui apenas no facebook.com/Cajuru Goiás, e eu vou ler os seus comentários ao vivo para encerrar esta edição do almoço do seu telejornal A Voz de Goiás, ao vivo pelas 26 redes sociais do Cajuru na internet. Hora certa? 2h08, repita. 2h08. Então vamos fechar e já ir para os comentários e a leitura ao vivo, depois de tudo o que eu contei, porque o Íris deixou claro, escancarado na entrevista, que aceita dar emprego para esposa de vereador, irmão, filha, parente, que não pode fazer isso aqui na Câmara, que é proibido, é nepotismo, e ele faz na prefeitura. Aí vem aquela história para quem vive em Goiás há muito tempo, que em 1998, um dos motivos da sua derrota para Marconi Perillo foi o uso de panelinha, né? Porque era ele, a dona Iris, seus parentes no governo e tal. Aí entrou Marconi, que fez a mesma coisa, colocou toda a sua família no governo e ainda aposentou a sua esposa, primeira-dama Valéria Perillo, com um salário de R$17 mil, sem ela nunca ter trabalhado. Foi a vida inteira funcionária fantasma. Então não mudou nada, só mudou a coleira no estado de Goiás do ponto de vista governamental. Nepotismo aqui em Goiás pode e a justiça fecha os olhos e não faz nada. E o prefeito assume que ele nomeia na prefeitura parentes de vereadores que pedem esses cargos. Foi assim, foi o fim da picada, ou então o Íris está lúcido demais e quis falar isso publicamente mesmo para jogar no ventilador. Tipo assim, olha, esses vereadores estão comigo me apoiando agora e não apoiaram no ano passado porque eles queriam grana, queriam cargo e agora eu dei para eles e pronto, acabou porque é ano de eleição, eu tenho que eleger a minha ex-mulher a qualquer preço, esse é meu único projeto, então agora eu preciso de ter a maioria na Câmara e aprovar os meus projetos, inclusive os piores, os impopulares, como aumento de IPTU e outros mais. Essa é a realidade. Cajuru na mídia, assunto plano de saúde dos servidores municipais, escândalo Imas, manda pro ar. Jorge Cajuru também defendeu que o Imas seja dos servidores. O Imas deveria pertencer aos servidores, né? Meu sonho é ver um hospital dos servidores, né? E eu lamento que o prefeito Íris Rezende esteja tão debilitado do ponto de vista de pensamento, de modernismo. Porque foi no programa do Paulo Berengues, meu querido amigo.
E para a Cléo, esta minha entrevista dada em relação ao escândalo do Instituto Municipal de Assistência à Saúde, o IMAS, que o prefeito Íris declarou que vai acabar entregando-o ao IPASGO do governo Marconi Perillo. E aí entrega com tudo, com dívida, com o que tiver. E vai para o IPASGO, o servidor municipal de Goiânia. O escândalo do IMAS não tem discussão, ponto final. Agora, a solução não é essa, prefeito Íris. Goiânia deveria ter um hospital dos servidores municipais. O mínimo que um gestor público inteligente, moderno, pensaria seria exatamente assim. Já que o senhor não deu conta, porque o senhor matou o IMAS. O senhor é o maior responsável por todos os escândalos e crimes e corrupções no IMAS. Porque o senhor sabia de tudo. E o senhor colocou no IMAS sempre gente para cometer esse tipo de crime. Então a culpa é sua, a culpa é do chefe, a culpa é do tubarão, não é do lambari não. Lambari é lambari. O tubarão que é o culpado do escândalo que vive o IMAS hoje, com laboratórios, prestadores de serviço, simplesmente com paralisação geral. Essa é a realidade. Hora certa? 2h13 da tarde, um programa especial hoje, porque eu não esperava, ao vivo, de repente, me ligou meu irmão e pai, José Luiz da Atena, da Band, em São Paulo, eu o coloquei ao vivo, naturalmente, é sempre bom, é sempre um prazer ouvi-lo, o jeito dele, ainda mais quando ele está ao vivo no rádio ele fala tudo o que ele quer. Aldemir Miranda, vamos aos comentários lidos ao vivo por mim no facebook.com/Cajuru Goiás. Eu começo pelo Piauí. Aldemir Miranda, Teresina está precisando de um cajuru. Obrigado aí, um abraço ao Yeldson Vasconcelos, que é a maior audiência aí do Piauí. É amigo meu, inclusive, do meu afilhado, o filho do Datena, o Vicente Datena. Família toda do Yeldson Vasconcelos aí em Teresina, onde eu fiz palestra no ano passado e foi, graças a Deus, uma alegria, um sucesso. O Figaldino, esse final de semana agora, sábado, eu faço palestra em Itapuranga, sábado agora. Figaldino Galdino, Cajuru, somos assaltados o tempo todo por bandidagem de toda a espécie, canalhas, Cajuru e Datena, e Major Araújo neles. Enfim, a questão dos terminais de ônibus, a insegurança total. O Petri Ventieruti, você representa Goiás, Cajuru, que orgulho de ti. Muito obrigado, amigo. O Wagner Bondar, futuro Cajuru, não pode falar, querido. A cara do povo brasileiro. Mete o pau, Cajuru. Nilton Tomé Pereira, infelizmente é assim mesmo. Todos comprados, Cajuru, em relação à Câmara, ele se refere. Michele Aparecida Fragoso Ribeiro, Íris tem que ser caçado pelo amor de Deus. São comentários que eu leio, não invento não. Basta você entrar na página Selo Azul, facebook.com/Cajuru Goiás, e eu leio na íntegra o seu comentário. Emerson Cássia Carro, Cajumito, esse prefeito e sua ex-mulher vão quebrar Goiás, pelo amor de Deus, impeachment nele. Olha aí, prefeito Íris, já estão falando em cassação e impeachment do senhor. Emerson Rocha, boa tarde, Cajuru, você é o político que os goianos precisam não posso falar, não posso, que venham as eleições. José Araújo e Braulio Silva estão assistindo, obrigado. Moisés Nogueira, as palavras do prefeito, Cajuru, podem ter algum fundo de verdade. Afinal, o filho de um vereador não tem um cargo com um salário de mais de R$7.000. Fala quem é que eu dou aqui. Você não falou o nome do vereador? Você está igual o Íris, meu querido Moisés. Fala o nome do vereador. Quem é o vereador que o filho tem salário de R$7.000? Núbia da Silva Fontes, cadê o dinheiro que desconta todo mês no plano de saúde, da folha de pagamento do IMAS, do servidor municipal? Tem toda a razão, Núbia. O mestrando Muriçoca, Cajuru, parabéns. O Marcos Rodrigues Santos, devemos eleger você como, não posso falar,
Braulio Silva, parabéns, Cajuru, sou seu fã aqui em Natal, Rio Grande do Norte. Abraço ao Marcos, ao Braulio, grato pelo carinho das palavras. O Cláudio Messias, Cajuru, você está parecendo o Odorico Paraguaçu. Certamente grande parte do seu eleitorado não conhece todos os seus termos utilizados e nem tem aspone para pesquisar os significados. Ele quis dizer que eu falo palavras difíceis. Desculpe, amigo, é a cultura que a minha mãe, merendeira de grupo escolar, me deu. Com 7 anos, mamãe me dava Machado de Assis para ler. Com 8 anos, eu já lia Dostoiévski. Com 10 anos, eu lia Trotsky. Eu não tenho culpa. Lia Homero, lia Neruda, lia Fernando Pessoa, lia Borges. Então, mamãe me deu esse presente. Eu não tenho culpa se tenho mais cultura do que meus colegas. E aí eu falo como eu falo. Quando alguém não entende, o que eu posso fazer? Eu respondo aqui no Facebook. O que significa isso? Eu falo, não tem problema nenhum. Agora, mudar a minha forma de falar, depois, eu estou com 57 anos, estou velho demais. Damares Barbosa, Cajuru, te acompanho desde pequena. Passei a gostar de rádio por causa de ti. Hoje sou jornalista, abraço forte. Obrigado, Damares Barbosa. Grato mesmo. Gersino Silva, sou de Iporá, Goiás, e você é o meu não posso falar, querido. Esses alguns comentários, todo dia a gente lê ao vivo as suas opiniões. Eu peço que todos também comentem os assuntos que a gente discute aqui, embora eu seja grato pelo carinho espontâneo de quem já está se manifestando em relação à eleição de 2018. E peço que vocês entendam que eu não posso, às vezes, ler o comentário inteiro, porque daqui a pouco vão pedir a minha cassação, achando que eu estou fazendo campanha. Por isso eu falo, o comentário que eu li está aqui, eu não inventei, eu não criei, eu não produzi o comentário, não. É a pessoa que comenta espontaneamente. Que culpa tenho eu? Graças a Deus. É por essa razão que, hora certa, 2h19 da tarde. Repita, 2h19. É por essa e outras razões que eu sempre encerro cada edição do telejornal A Voz de Goiás, dizendo agradecidíssimo. E até às 7 da noite, na edição das 19 horas do seu telejornal, ou edição extraordinária, voltaremos a qualquer momento. Atenção, IPTU em Goiânia, aumento. Agora às 4 da tarde eu vou para o Ministério Público e temos uma reunião importante, eu e outros parlamentares preocupados, são 6, 7, no máximo 8, e vamos lá conversar com o procurador-geral aqui do estado de Goiás, o doutor Benedito Torres, que entrou nessa briga para impedir o aumento do IPTU, esse desejo insaciável do dinossauro Íris Rezende na sua pior e mais desastrosa administração pública em toda a sua carreira. Eu nunca vi o Íris tão perdido, enfim, tão cego em todos os sentidos, e agora, de repente, também ele acha que ele é capaz de parar um temporal, de fazer a chuva acabar em Goiânia de madrugada quando ele acorda. Aí vem aquela frase final que os meus assessores usam. O Íris está o quê, Laerte? Olha lá. Loló. Eles estão falando. Loló. Um se chama Laerte Vasques, o outro Victor Campos de Oliveira. Está ao dispor CPF, RG, caso queira processar os prefeitos Íris. Na opinião dos dois, o senhor está loló. De novo, agradecidíssimo.